João capítulo 17 é o último sermão, né? Esse é o quinto sermão, o quarto sermão nesse capítulo, e eu sou muito grato por poder terminar. Geralmente cai para o pastor João terminar, e caiu para mim, então ele vai abrir o capítulo 18 semana que vem, que é outra sessão aí do livro, a última sessão do Evangelho de João, e vários de vocês eu sei que estão já na primeira série de João completo, né? Quem está aqui desde João capítulo 1, né? Vários de vocês, acho que a maioria hoje já estava aí desde o primeiro capítulo. Que gostoso a gente poder fechar um livro completo, que Deus abençoe vocês. João capítulo 17, então, vamos ler os últimos versículos, tá bom? Os últimos versículos, que diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Queridos, o texto é lindo. Eu espero que a gente consiga olhar para esse texto da forma como ele está escrito. Muito do que hoje é chamado de ensinamento cristão enfatiza o caminho para uma paz emocional e um conforto físico. Muito do que a gente vê de ensinamento cristão, muitas vezes, ficam muito longe da Escritura. D.A. Carson descreve essa triste comum realidade da seguinte maneira: eu gostaria de comprar mais ou menos R$3 de evangelho, por favor. R$3. Não muito, apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais, de maneira que eu fique comprometido. Eu não quero tanto evangelho que me faça aprender a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente, não quero tanto do evangelho que me faça amar os meus inimigos, prezar a autonegação e me sacrificar pelo serviço missionário até os confins da terra. Eu quero êxtase, não arrependimento, transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu mesmo não quero amar aqueles diferentes de mim, especialmente se cheirarem mal. Eu gostaria de pouco evangelho, somente o suficiente para fazer minha família segura e meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra minhas ambições dúbias ou meus desejos secretos. Eu gostaria de levar R$3 de evangelho, por favor. Diferente, Jesus em sua oração, essa que acabamos de ler, não pede paz emocional, alívio de consciência ou conforto físico. Constatamos que todos os pedidos que Jesus apresentou e que nós estamos estudando há 5 semanas, apresentou diante de Deus, foram pedidos para o suprimento de bênçãos espirituais e celestiais, em vez de bênçãos físicas terrenas ou circunstanciais. Ao rever a oração sacerdotal, e agora chegando nesse finalzinho, você vê claramente as prioridades espirituais que estavam no coração de Jesus. E esse é aqueles pontos onde a gente consegue ver o coração de Jesus da maneira que mais exposta dentro do Evangelho. Ele fala da glória de Deus,
da santidade do povo de Deus, a unidade da igreja, o ministério de compartilhar o evangelho com o mundo perdido, e hoje será sábio se nós nos concentrarmos nessas mesmas prioridades. E eu digo prioridades, porque a nossa tendência é invertê-las, é achar que o conforto material, que as coisas circunstanciais são mais importantes mesmo que essas coisas espirituais. Jesus não pediu nenhuma delas. Pelo contrário, ao deixar seus discípulos em meio a um mundo que o odiou e os odiaria, Jesus não pediu por riquezas ou honra, Jesus não pediu para que eles não tivessem problemas de saúde, nem para que eles fossem reconhecidos como filhos do rei. Jesus não pediu que eles tivessem influência ou poder. Os pedidos de Jesus concentram-se em pedir ao Pai que os guardasse do mal, que os separasse do mundo, que os capacitasse para a missão, que os mantivessem unidos e os levasse salvos para o céu, porque eles não pertencem a este mundo. Assim, nesse finalzinho, trago para vocês a última grande verdade desta oração, conhecida como oração sacerdotal. Para que o mundo creia, deve haver unidade na verdade. E esse é o último, então, ênfase que ele dá aqui a partir do verso 20. E a palavra unidade agora ela vem se repetindo, porque a unidade, então, é o meio, por incrível que pareça, para que o mundo creia. Mas não uma unidade qualquer, uma unidade na verdade, a fim de que o mundo creia. E aí nós temos os resultados. E para a gente entender como isso se torna possível, eu já vou aplicando o nosso texto de hoje, essa unidade que é o desejo de Deus para as nossas vidas, que é o desejo de Deus para a nossa igreja e para os nossos lares, essa unidade que não é uma opção para nós, mas a vida da nossa igreja, ela é firmada única e exclusivamente no Evangelho da graça. E talvez você está disposto, falar, eu quero essa unidade, eu quero fazer parte disso. A gente vai entender isso. Essa unidade é firmada no Evangelho da graça. Ele diz no verso 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então, aqueles que creem em mim, e aqui ele se refere a nós, por meio da palavra que eles falarem, por intermédio da palavra deles também uma tradução. Nesta oração estão os nomes, não só daqueles escolhidos dentre as 12 tribos de Israel, mas também daqueles tirados do mundo gentílico, além das ovelhas que foram conduzidos para fora do aprisco dos judeus, existem também outras ovelhas, e todas devem tornar-se um só rebanho, com um só pastor, que é Jesus. O meio usado para conduzir a fé é sempre o mesmo, a palavra. Eles vão crer, como aqui o versículo responde, por meio da palavra que eles falarem. Meus amados, a única maneira de se crer é por meio desta revelação, a revelação de Deus contida no Evangelho. É por meio da palavra de Deus que nós cremos. Se alguém chegar para mim com qualquer outra coisa, que não seja a palavra, o Evangelho de Cristo, este não é um meio legítimo de anunciar a salvação. O meio é sempre a palavra. Aqui a palavra deles, não como se eles a tivessem inventado. Não, mas porque eles a ouviram e aceitaram e a pregaram, e essa é sempre a ordem. Eles a ouviram e aceitaram e a pregaram. Essa é a ordem do livro de Atos. Aqueles que ouviram a palavra, creram. E aí vem toda a proclamação, que vem depois, toda a proclamação. E foram batizados e proclamaram, e tem tantas coisas que Deus então vai nos conduzir, mas a ordem nunca se inverte. Nunca você coloca o batismo antes, por exemplo. Nunca você coloca as obras antes. Não.
Todos aqueles que vieram para a nossa igreja entenderam que eles ouviram a palavra e creram, e isso é suficiente. Sabe por quê? Porque o Evangelho é suficiente. E a gente enche a boca para falar isso, porque é verdade. Nós cremos nesse Evangelho, que é suficiente. Ouviram, aceitaram e pregaram. A mensagem de salvação é quando o Espírito aplica esta palavra ao coração, que uma pessoa obtém fé para a salvação, a fé na pessoa de Jesus Cristo e nada mais, e nos fatos da redenção que está centrada nele. Então, essa unidade é afirmada neste Evangelho da Graça, e é uma unidade baseada na mensagem apostólica, e essa unidade traz, este Evangelho automaticamente traz unidade, e ele traz a palavra mais gostosa que existe para unidade, vem da palavra também koinonia também, né? Que é comunhão, e a gente gosta muito, né? A gente gosta muito. Um dos textos que sempre me abriu para me entender essa unidade, e nós já passamos por momentos de muita desunião na nossa igreja, e a gente precisava buscar essa unidade. E eu gostei muito da exposição quando nós fizemos aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, verso 3, diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E quando eu olhei para esse texto, ele diz a koinonia ho evangelium, alguma coisa assim, não lembro agora, estou sem meu Novo Testamento aqui. Mas ele coloca a sua koinonia no Evangelho, a sua comunhão no Evangelho. O que eles têm participado é dessa comunhão no Evangelho. E o termo cooperação, ou aqui na NAA participação, é traduzido como ter em comum. Ter em comum. Minha pergunta para os crentes da Igreja Batista Calvário hoje à noite: o que nós temos em comum? E que nós não podemos abrir mão, se queremos continuar juntos. Precisamos ter em comum o Evangelho. Comunhão cristã, será que é só fazer refeições juntos? Comer milhares de pizzas? Melhor, comer milhares de pizzas Califórnia, com as suas cerejas cintilantes, né? Seus abacaxis e pêssegos e figos. Será que é jogar futebol juntos? Né? Ontem teve jogo, né? Coca voltou todo faceiro. Muitas vezes aquilo que pensamos ser comunhão é, na verdade, apenas amizade ou bom relacionamento. Comunhão cristã é muito mais profundo do que isso, é ter em comum o Evangelho da graça dentro do coração. E isso nos une. É um imã que nos liga. Quando a gente é apaixonado pelo Evangelho, quando o Evangelho é evidenciado na nossa vida, a gente se une. A gente precisa fazer esforço, a gente não precisa criar programas, sabe, sofisticados, para trazer as pessoas, para manter as pessoas, segurá-las. Não, o que nos mantém juntos, unidos, é o Evangelho dentro do coração. Então, a verdadeira comunhão cristã é muito mais do que ter o nome no hall de membros ou frequentar todas as reuniões. A gente vai aprofundar isso, se Deus permitir hoje. Porque é possível estar fisicamente próximo das pessoas e espiritualmente separado delas. E esse é um grande perigo para alguns. Estar fisicamente próximo, com pessoas muito religiosas, mas espiritualmente separado delas. O que nos une ao Evangelho nada mais, vamos proclamar isso. Toda vez que a gente estiver nas nossas dificuldades, Igreja de Cristo, quando as provações vierem, quando as tentações chegarem, é o Evangelho que nos coloca neste corpo, que é o corpo de Jesus, e que nos une uns aos outros, e que nos une a Cristo, como esse texto traz, de uma forma mais gloriosa,
possível. Então a gente começa isso. Se a gente quer falar de unidade, a gente precisa saber de onde que ela parte. É ter em comum o evangelho da graça nos nossos corações. E essa unidade aqui no nosso texto não é uma unidade qualquer, é uma unidade definida. Ela tem escopo. Essa unidade é um reflexo da Trindade. Versículo 21 a 23, ele diz: a fim de que todos sejam um. Agora como? E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Levando em seu coração todos os membros da igreja de Cristo, ou a igreja universal, os que já nasceram, os que estão por nascer, e vendo-os como já existindo, Jesus ora, para que espiritualmente eles possam ser e possam continuar a ser um. O versículo 11, um pouquinho antes, era o propósito de uma solicitação, e aqui é a própria solicitação, a unidade dos crentes. Lá no versículo 11 ele já tinha dito: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que ele está fazendo agora é enfatizando e repetindo isso como uma solicitação. Ele está solicitando. A unidade pela qual Jesus está orando não é meramente externa, ou uma organização, ou uma hierarquia, ou um clube, uma associação, ou qualquer coisa. Não, ele previne exatamente contra essa má interpretação. Ele pede que a unidade de todos os crentes seja parecida com a que existe eternamente entre o Pai e o Filho. Em ambos os casos, a unidade é de uma natureza definitivamente espiritual. E aqui é bonito de ver. Na verdade, Pai, Filho e Espírito Santo são um em essência. Os crentes, por outro lado, são um em mente, esforço e propósito. Não é o que a gente vai ler também em Filipenses, capítulo 1? Agora, no capítulo 2, e para mim, quando eu estava estudando, eu sempre ia para Filipenses, não sei porquê. Eu estudava esse trecho, ia para Filipenses, meditava um pouco lá. E a ideia é isso, quando ele diz em Filipenses: eu quero que vocês tenham a mesma mente, o mesmo desejo. Filipenses capítulo 1 ou 2. E ele diz: isso é possível, tanto querer como realizar. Tenham o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Mente, esforço e propósito. E quando os crentes são unidos na fé e apresentam uma frente comum ao mundo, eles exercem o seu testemunho com poder e influência. Quando são divididos por brigas e desavenças, o mundo não saberá o que pensar deles, nem como interpretar o chamado testemunho deles. Portanto, os crentes devem sempre ansiar pela paz, mas nunca pela paz à custa da verdade, pois a unidade alcançada mediante tal conveniência ou conivência não merece esse nome. Então, nós vamos olhar para a paz, mas sempre aliado à missão de Jesus aqui e sempre aliada à verdade. Nós podemos discordar de outros crentes sobre quando e como Cristo voltará. É ou não é? Podemos discordar ou não. A gente vive discordando disso aqui, né? Ou sobre os dons do Espírito Santo. Ou sobre a quantidade de água necessária para um batismo por imersão. Ou, se quiser traduzir baptismos para o português, uma imersão por imersão. E vamos discutir isso de forma acalorada, né? Mas não podemos esquecer que o que nos une são as verdades primárias do Evangelho, e assim temos a unidade pela qual Cristo estava orando. Existe os nossos pontos onde nós podemos conversar e discordar e aprofundar e aprender, mas nunca quando se trata das verdades essenciais do Evangelho. 1 Coríntios,
É um livro muito bom e que nos traz essa ideia de uma forma muito boa. 1 Coríntios, deixa eu ver se eu anotei aqui, capítulo 10. Não, acho que é 2 Coríntios, desculpe, meus amados. Se não, eu levo para vocês depois. Não, marquei errado aqui. Mas eu trago para vocês a definição do Evangelho, eu mando para vocês. E é uma definição muito simples, mas que define exatamente a unidade. O que a gente não pode mexer. Porque quando os crentes mostram na própria vida que estão com o Senhor, suas ações e atitudes falam mais alto do que as palavras e apontam para Cristo como a sua fonte de força moral e espiritual. Assim, aqueles de fora, que anteriormente desprezavam a Cristo, começarão a pensar muito bem dele. Quando esse pensamento mudado da parte de homens, que antigamente pertenciam ao mundo, é aplicado ao seu coração pelo Espírito Santo, eles creem que as maravilhosas histórias relativas ao caráter e à missão de Jesus Cristo são realmente verdadeiras, sobretudo que elas são reais. O mundo então crerá que tu me enviaste. E eles começam a perceber que existe perdão, que o perdão é algo verdadeiro, que é possível. Eles começam a olhar para o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é alegria, que é paz, que é longanimidade, que é benignidade, que é bondade, que é fidelidade, que é mansidão, o que é domínio próprio, e ele fica maravilhado com isso. Da onde vem isso? É tremendo isso. E eles começam a falar, não, esse evangelho não é só uma história, esse evangelho não é só mais uma ideia, ela não é só mais uma corrente filosófica, esse evangelho é vida real, é transformante, e é isso que o evangelho faz. Então, o mundo crerá que tu me enviaste. E de fato, essa oração foi respondida no Pentecostes, quando o Espírito desceu e uma unidade espiritual foi estabelecida entre diferentes grupos de novos crentes. E a igreja é essa resposta para o mundo. O mundo está em colisão, o mundo brigas, desavenças, discórdias, guerras e rumores de guerras. E aí você vem para a igreja de Cristo e você vê unidade, pessoas absolutamente diferentes, se amando, se perdoando e servindo umas às outras. Não há resposta maior. Sabe uma das coisas que mais evangelizou o nosso bairro? Foi pintar um muro. A gente não tinha dinheiro para nada, né? Às vezes Deus faz isso, né? Vamos pintar a gente mesmo, né? Não dava para pagar uma pintura. E a gente precisava pintar um muro. E aí a gente pegou um quadradinho e também não tinha muita gente. Tinha isso também, né? Então peguei um quadrado de grade aqui, que dava umas 8 fileiras de grade. Falei, cada um pinta uma. Se vira. Lava primeiro, depois pinta. E a gente montou as equipes. Aí todo mundo ficava lá primeiro com bucha, então era daqui até lá embaixo, né? De gente, cada um no seu quadradinho, cada um no seu quadrado. Não desse jeito que você está pensando, né? Então ficou ali. Aí a gente terminou de pintar, foi lá. E aí eu fui na padaria. Oh, que igreja, hein? Que igreja massa essa tua. Que legal. Aí eu ia na farmácia. Você é daquela igreja lá que estavam pintando? E a gente deu o maior testemunho do bairro pintando. A gente fica pensando, né, em como a gente pode testemunhar, nos programas que a gente pode ter, nos eventos que a gente pode fazer. Mas a única coisa que a gente precisa demonstrar para o mundo é a unidade. Se a gente demonstrar unidade, o mundo vai ver e o mundo vai crer. Quem disse isso é a oração de Jesus. Então não venha com briga, com fofoca, com essas coisas, não serve. Não venha com divisão, a gente não quer. A gente precisa de unidade. E nas nossas desavenças, precisa ter perdão, precisa ter amor. Precisa falar, meu irmão, vem cá. Não entendi o que você fez. Queria compreender melhor, queria compreender um pouquinho você. Essas coisas são boas para a gente. E elas servem para o mundo crer. É tremendo essa igreja que Jesus fez.
E por isso, este evangelho tem que ser baseado numa vida autêntica. Jesus esperava que essa unidade tivesse a expressão apropriada de amor compartilhado, e ele diz: eu neles, versículo 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A gente vai precisar, vai ranger muitas vezes. Vai ranger ou não vai? Marido e esposa, às vezes está rangendo lá, né? Está lá. Pais e filhos, está rangendo. Mas Deus está nos aperfeiçoando na unidade na medida que o evangelho está em nós. Na medida que o evangelho nos une, nós vamos poder ser, sim, meus amados, creiam-me, aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E aí esse amor fica claro. Então, baseado numa vida autêntica, quando os crentes estão em Cristo, então Cristo está neles, e essa é a glória deles, poder dizer, somente Cristo, sempre, vivendo em nós, é a minha glória, é a sua glória. A unidade pela qual Cristo faz solicitação é mais do que ética, é uma unidade não apenas de fé, esperança e amor, mas da própria vida. Juntos, os crentes constituem um corpo, do qual Cristo é a cabeça exaltada, orgânica e governante. Meus amados, eu gosto da visão de família, mas não podemos nos esquecer da visão de corpo, porque a visão de corpo é muito boa. Somos partes diferentes desse corpo, tem o mindinho, tem o vizinho, tem o pai de todos, não tem o pai de todos aqui, né? Tem o furabolo, né? E aí vai, né? Então tem todos aí, né? Tem olho, tem pé, tem mão, tem cabelo, tem sem cabelo, né? Tem tudo, né? A gente tem, isso é um corpo, mas o mesmo sangue que percorre cada arteríola, cada artéria do nosso corpo é o mesmo, que nutre a cada um de nós. A gente é nutrido pelo mesmo sangue. Então, semana que vem, a gente vai sentar na mesa do Senhor. A gente vai tomar a ceia do Senhor. A gente vai dar a maior demonstração do que é ser corpo que existe na face da terra. Eles vão ver que a gente é um corpo só. Vão chegar as pessoas e falar: cara, esses caras são um corpo. E eles vão tomar aquele cálice, né? Que representa, né, o sangue de Jesus derramado em nosso favor, o mesmo sangue. Ele falou: gente, eu só tô sentado nessa mesa por causa desse sangue que foi vertido na cruz. E aí a gente toma isso. Ele entra em nós, ele percorre nós. E sempre quando eu estou aqui eu falo: uau, que prazer que é fazer parte desse corpo, da qual Cristo é a cabeça viva. E assim a gente é a igreja. A igreja é essa demonstração. A cabeça viva da igreja, meus amados, fica um alerta: não tolera um corpo morto. Não tem como. Se começar a apodrecer, o que as pessoas fazem? Sem dó. Por mais que a gente fique transtornado, se o seu pé começa a apodrecer, você corta ele. Não tem como você andar com uma parte que é apodrecida. Nenhum de nós aceita isso. Por mais dolorido que seja ficar perneta, né? Afinal, estamos aqui na Vila Emiliano Perneta, né? Então, terrível, mas era o nome do nosso bairro, tá? Então, a gente fica, mas ninguém quer arrancar uma parte. É muito dolorido para a gente arrancar uma parte. Então, quando você falta, você faz muita falta, porque você faz parte de um corpo que é a igreja. Eu quero que você saiba disso. Talvez você pense: mas ninguém dá nem aí para mim naquela igreja lá. Eu vou lá, ninguém me dá deixa eu ver, atenção. Faça igual eu, fique até o final.
seja o último, seja o primeiro. Às vezes as pessoas não dão atenção, mas sai correndo. Eu quase tenho que sair daqui no final do culto para pegar o cara ali, né? É ou não é? Aí ninguém me dá atenção, pastor. Não, fique mais um pouco. Fique um pouquinho. Olhe as necessidades dos seus irmãos. Tem vários irmãos. Muitas vezes precisam de uma oração. Irmão, vem cá. Tá tudo bem? Vamos criar essa rede um pouquinho. Sirva sempre alguém depois do culto, porque a gente faz parte de um corpo na qual se um sofre, todo mundo sofre. E se um se alegra, todo mundo se alegra. O mundo não entende isso. Como esses caras se alegram? Todo mundo tem inveja, né? A regra é inveja, mas lá não, eles ficam alegres quando alguém se alegra. Eles choram quando alguém chora. Isso é ser igreja de Jesus, eu amo isso. Então, meus amados, fazer parte disso é tremenda. A igreja unida desse modo, viva por meio da palavra do Espírito, exerce uma poderosa influência sobre o mundo. E ao falar dessa influência, Jesus virtualmente repete as palavras do verso 21 e depois acrescenta: e os amaste como amaste a mim. O amor então se torna a liga entre nós. Fluido que corre, o que gruda um tijolinho no outro, a argamassa da nossa vida, na medida que a gente vive essa realidade do que é chamado a igreja de Cristo Jesus. Portanto, o propósito adicional que Jesus tinha em mente aqui, quando ora por unidade, é que o mundo possa enxergá-la como sendo produto do amor do Pai, um amor que, acentuando-se as diferenças quanto aos objetos amados, é o mesmo que o Pai tem pelo Filho. Os crentes conhecem o nome de Deus e até mesmo compartilham dessa natureza divina. Jesus deixa claro que a verdade e o amor devem andar juntas. Já foi dito que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. A mente cresce ao absorver a verdade, mas o coração cresce ao se doar em amor. O conhecimento por si só pode levar ao orgulho, e o amor por si só pode levar a decisões erradas. O amor cristão não é um amor qualquer, mas um amor que vem do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse mesmo amor. Tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Foi esse amor que enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. O resultado disso é tremendo. O resultado disso é maravilhoso. E quando alguém crê em Cristo, isso é bom demais. Vou ler um pedacinho de um poema, tá? Eu ia transcrever ele para cá, não consegui. Porque eu esqueci o livro aqui ontem, que eu estava levando ele. Eu falei, ficou lá, vou levar o livro. Depois você pode emprestar, tá bom? Vale, veja. Ele diz assim: Deus glorioso e santo, toda a minha vida foi preenchida com provocações contra a tua divina majestade. Minhas ofensas têm sido incontáveis e gravosas. A consciência me reprovou. Os amigos me admoestaram, os exemplos me repreenderam, teus açoites me castigaram, tua bondade me atraiu. Tem visto e aborrecido todos os meus pecados, e poderias facilmente com justiça me teres punido. Todavia me poupaste, foste gracioso para comigo, deste-me teu socorro, convidaste-me à tua mesa. Senhor, com gratidão obedeço ao teu chamado, recebo a tua bondade, conformo minhas ordenanças do Evangelho. Creio que em Jesus, teu Filho, há plena redenção. Confio nele para obter seus benefícios. Aqueço tacitamente as suas instruções. Confio e me glorio em seu sacrifício. Reverencio e amo a sua autoridade. Oro para que a sua graça possa reinar em minha vida. Não amarei um mundo que o crucificou, nem acalentarei ou darei guarida ao pecador que o fez sofrer. Tampouco permitirei que outros o firam. Na cruz, que alivia a minha alma, permite que eu aprenda a negar a mim mesmo, a perdoar e a ser submisso, que nela eu encontre razões para obedecer e recursos para todas as necessidades da vida cristã. Então concede que eu seja aquilo que professo, que eu pratico aquilo que ensino, que eu viva aquela religião de que ouço.
Os cristãos são essas pessoas, unidas por esse evangelho. A igreja, a família cristã, é uma expressão tão importante e notável do evangelho. Assim, meus amados irmãos, creiam, a unidade da igreja, da qual você pertence organicamente, é sobrenatural, foi causada e trazida por Cristo, é tangível, nós podemos sim alcançá-la, e evangelizadora do mundo. E essa unidade, terminando aqui, agora já chegando nos últimos versículos, aponta para a glória de Cristo, não dos homens. Versículo 24, ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus deseja que todos estes que lhe foram dados, nós aqui, habitem para sempre em sua presença imediata, para que se deleitem para sempre na visão da glória de Deus em Cristo. Uma visão que começa aqui na terra e alcança o seu clímax no céu. Esta visão de Deus em Cristo é o êxtase arrebatador de todo o povo de Deus. E, gente, tudo na nossa vida converge para isso, para aquele momento onde nós podemos estar na presença dEle. Aqui Ele pede a presença dEle, né? Estejam comigo, é o desejo de Cristo. Ele pediu isso, a fim de que estejam comigo, e nós também estejamos com Ele. E enquanto contemplam, eles como prismas perfeitos refratam os raios de luz que emanam de seu glorioso semblante e mostram sua extraordinária beleza de matizes em vidas totalmente dedicadas a eles. Meus amados, e aí sim, algumas crianças me pedindo para ler Apocalipse, né? Vou ler aqui, Apocalipse. Verdadeiramente a lâmpada da Nova Jerusalém é o Cordeiro. O que Apocalipse quer fazer conosco é que nos colocar de joelhos diante do Cordeiro, da luz que brilha, a lâmpada da Nova Jerusalém, que é o Cordeiro. Concluindo, meus amados irmãos, nos últimos 2 versículos: Pai justo, o mundo não te conheceu, porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu esteja neles. As solicitações terminam, a oração termina. Eu queria ficar aqui mais tempo. E o que segue nesses 2 versículos que lemos pode ser considerado o fundamento, ou a súplica sobre a qual a solicitação final, e em certo sentido toda a oração está baseada. Mas ainda mais do que isso, ela mostra o espírito de confiança e certeza, a certeza do Filho de que o Pai o ouvirá, quando ele diz: os que crerem, os que ainda vão. O pedido de Jesus, o que Jesus quer, é que o amor com que foi e é amado pelo Pai esteja nos discípulos e seja experimentado pelos discípulos. Meus amados, o que Deus tem para nós aqui é uma fonte inesgotável de amor e de graça. É inesgotável. É o amor do Pai pelo Filho, e que agora derramado em nós, esse amor do Pai revelado em Jesus, será experimentado pelos discípulos quando Ele mesmo estiver neles. Isto é, quando através do Espírito Santo, Ele, o Filho, não estiver somente com eles, mas estiver definitivamente dentro deles. Quando isso acontece, se cumpre a sua palavra, e a missão então é colocada para funcionar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oração, por nos debruçarmos nela. Obrigado, Senhor, pela profundidade da revelação do coração do nosso Salvador, dos desejos que Ele tem.
Me perdoa, Senhor, pelos meus desejos egoístas. Meus desejos muitas vezes não são esses. E assim, meu Senhor, eu me envergonho. Porque o meu desejo agora, Senhor, é que essa oração de Jesus seja a minha vida, seja a vida dos meus irmãos, seja a vida da igreja, a fim de que sejamos este testemunho infalível para que o mundo creia. Ó Deus, firmado na verdade do Evangelho, em nós, entre nós e por meio de nós. Querido Deus e nosso Pai, assim pedimos unidade para a nossa igreja, unidade que o Senhor conquistou na cruz, unidade que foi cara, unidade que é preciosa. Ó Deus, que cada crente aqui seja cuidadoso dessa unidade, preserve um ao outro, cuide um do outro, que na nossa igreja sempre haja perdão, que na nossa igreja sempre haja, ó Deus, reconciliação, que em nossa igreja sempre haja o teu amor fluindo, ó Deus, neste corpo que é a tua igreja, e assim abençoa, ó Deus, este povo, ó Deus, para que isso se reflita também em nosso lar, na medida que testemunhamos do Evangelho lá, no nosso trabalho, nas universidades e escolas, onde o Senhor nos levar. Ó Deus, que o nosso testemunho, ó Deus, possa nos acompanhar, na medida que fazemos parte, ó Deus, deste corpo, da qual Jesus Cristo é a cabeça viva, aquele que está conosco todos os dias, até a consumação do século. E assim oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.